Agora vamos conhecer as preferências do Illustrator. Existe uma preferência muito interessante que são as preferências de guias inteligentes. Vamos primeiro ver se ela está ativada no seu Illustrator. Basta você vir aqui em Exibir e logo abaixo você consegue visualizar as guias inteligentes, onde você pode ativá-las aqui ou então quando você estiver na sua área de trabalho apertar Ctrl e U. Aqui já está ativado. As guias inteligentes são guias de alinhamento que nos ajudam na criação. Eu vou arrastar o meu objeto e você vai ver linhas rosas que vão nos orientando na movimentação. Você pode ver que ela está orientando o que é o centro. Se eu quiser alinhar ao centro ou na interseção, basta eu subir que ele mostra ou exibe todos os alinhamentos em relação à prancheta. Essa guia é muito interessante para que a gente possa alinhar em qualquer canto sem que haja necessidade de medir ou então criar proporções sem necessidade. Então as guias inteligentes são muito interessantes. Caso eu queira criar um novo objeto aqui, entre essa interseção aqui, do início da página até o centro, ele me orienta de maneira muito fácil e simples. E se eu quiser criar do centro, até o final da outra interseção, eu também consigo. Ou seja, ela nos dá o alinhamento de objeto para objeto e também de objeto para a prancheta. Caso você tenha algum objeto que esteja com a cor rosa, provavelmente você vai ter que alterar a cor das suas guias inteligentes. Então, a partir daí, nós vamos conhecer as preferências do Adobe Illustrator. Basta você vir aqui em Editar e ao final da listagem terá as preferências. Basta você selecionar as preferências das guias inteligentes. Nas preferências das guias inteligentes, você pode alterar a cor e você também pode selecionar algumas opções em que você quer que elas funcionem, como guias de espaçamento, destaque de objeto, guias de alinhamento, guias de âncora ou rótulos de caminhos e etc. Caso você esteja trabalhando com algum objeto nessa cor, basta você alterar aqui nas cores pré-definidas ou então personalizar com a sua própria cor. Vamos conhecer então as outras preferências do Illustrator. Logo aqui acima tem as preferências gerais. Esse incremento do teclado é um incremento de navegação. Quando você ficar navegando com o scroll ou então com a seta do mouse ou então você está mexendo algum objeto, ele vai mexer cada objeto nessa proporção aqui de centímetros. Caso você queira que esse objeto mexa de 1 em 1 centímetro, cada clique na seta que você der, ele vai mexer em 1 centímetro. Mas vamos deixar aqui em padrão, pois funciona para diversos tipos de tamanho. Mas caso você tenha algum problema com isso, basta você alterar aqui em incremento de teclado. Logo abaixo tem algumas opções para marcar ou desmarcar. Tem como clicar 2 vezes para isolar algum objeto, transformar blocos gráficos em padrão, mostrar dicas de ferramentas. Caso você seja um novato como você é, quando você selecionar alguma ferramenta, ele sempre te dá uma dica de como utilizar. Caso você não queira, é só você desativar. Aqui está listado todas as configurações gerais, então basta você testar um por um ou então só vir aqui nesse painel quando você tiver algum problema com alguma configuração geral. Logo abaixo a gente tem a exibição de seleção e aqui tem algumas opções de seleção, onde quando você for selecionar algum objeto, quando você clicar nessa setinha aqui, e você for selecionar algum objeto, se você tiver com 3 pixels mais para o lado, o objeto vai ser selecionado. Se você quiser diminuir ou aumentar essa tolerância, você pode aumentar ou diminuir aqui nesse número. E também existem outras ferramentas aqui que você pode marcar ou desmarcar, como aplique zoom na seleção, caso você selecione algum objeto e aplicar um zoom. Existem também algumas outras opções aqui que basta quando você tiver algum problema de seleção ou quiser mexer em alguma preferência, basta você vir aqui. Aqui tem algumas opções como clique no controle para selecionar objetos de trás, etc. Aqui em ponto de âncora e exibição, nada mais é que você escolher o estilo e o tamanho que você quer dos pontos de âncora dos seus objetos. Igual quando eu criava os quadrados, aparecia aqueles pontos que são chamados de vértices. Caso você queira os vértices maiores ou menores, basta você alterar o estilo de acordo com o seu gosto. Eu gosto de deixar sempre um pouco maior, que fica melhor para a visualização dos objetos. Caso você queira também deixar um pouco maior, basta selecionar esses 2 últimos. Logo abaixo também aparecem algumas opções. Vamos conhecer a terceira opção de preferência, que é a opção de tipo. Caso futuramente você esteja tendo algum problema com as suas preferências relacionadas à tipografia, basta você vir aqui em tipo e buscar dentre essas preferências algo que possa selecionar o seu problema. Vamos conhecer o das unidades. Aqui aparecem as unidades geral, as unidades de traçado e as unidades de tipografia. Vamos manter, pois essas opções são as melhores em relação à criação. Logo abaixo tem as guias e grades. As guias e grades são as guias que você vai criar para se orientar.
Caso você queira trocar a cor, trocar o estilo para colocar linhas ou pontos, basta você vir aqui nas preferências de guias e grades. As guias inteligentes já falamos, as guias de fatia só tem a opção de trocar a cor. Aqui em hifenização, nada mais é da opção de quando o Illustrator vai inserir um hífen no seu texto. Caso aqui em cima esteja com outra linguagem, eu recomendo que você coloque no português Brasil, que quando você estiver colocando o seu texto, ele vai inserir o hífen de maneira correta. Em plugins e discos de memória virtual, existe uma opção aqui chamada pasta de plugins adicionais. Caso você queira marcar aqui e adicionar uma pasta onde os seus plugins ficarão salvos, basta você marcar e selecionar aqui, nessa opção de escolher. Eu deixo desmarcado, pois os plugins ficam salvos nas pastas padrões. Em interface de usuário, você pode selecionar ou alterar a cor do software de acordo com o seu gosto. Eu deixo nessa cor, que é o médio escuro, pois pesquisas dizem que o médio escuro ele não influencia na sua criação, mas caso for da sua preferência selecionar algum desses outros estilos é de acordo com o seu gosto. Em desempenho, aparecem algumas opções de desempenho gráfico. Caso você esteja tendo algum problema relacionado ao desempenho, você pode marcar ou desmarcar alguma dessas opções, fazendo com que o Illustrator trabalhe com maneira mais limitada, para que você possa ter um desempenho melhor na sua criação. Em manuseio de arquivos e área de transferência, existem algumas opções como salvamento de recuperação, desabilitar dados de documentos complexos, entre outras configurações. Eu recomendo que você marque salvamento de dados de recuperação. Para caso o seu computador desligue, ele deixará salvo uma cópia dentro dessa pasta para que quando você ligar o computador novamente, você não tenha perdido todo o arquivo. E já aqui em aparência de preto, ele tem duas opções, que é o exemplo preto que vai ser o preto impresso e o exemplo preto intenso. O preto intenso só aparece na tela e o preto sem K ele é o que aparece na impressão dos arquivos. Aí é de escolha sua, eu sempre deixo no preto intenso, pois eu gosto de visualizar o arquivo todo preto. Após escolher suas predefinições, basta clicar em OK.